teve um caso aqui na Bíblia do Ezequias. O Ezequias, ele era um homem que ele foi sentenciado à morte. Falaram para ele que ele ia morrer. Põe em ordem a tua casa. Deus mandou falar para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o que aconteceu? Ele fez uma oração a Deus. E aquela oração mudou o coração de Deus. Mudou o coração de Deus. E além dele não morrer, Deus ainda livrou ele da mão dos inimigos. Gente, escuta o que eu estou te falando. Nunca deixe de orar. Você entendeu? Abrir o seu coração para Deus. Você tem que orar por tudo. Orar pela sua família. Orar pelos seus filhos. Orar pelo bairro onde você mora. Às vezes tem pessoa que só reclama, mas não ora. E Deus mandou orar. Não é só pelo bairro que você mora, não. Nós temos que orar pelo mundo, pelas nações. Tem lugares aí que está em guerra, né? Israel, né? Aquele lugar, acho que é Irã, né? Nossa, assim. Está lá em guerra. Olha quantas pessoas estão morrendo. E se não é de sair essa madrugada, não sei se foi ontem de noite ou de madrugada, eu estava orando justamente pelo trânsito. E eu estava olhando um acidente que eu não sei, ô irmão, se é o mesmo que você viu. Eu sei que era um carro que a frente dele entrou assim, a carreta estava assim, entrou de frente, embaixo da carreta assim. E por incrível que pareça, gente, parece uma coisa só Deus na vida das pessoas. Então acredita que o casal de irmãos estava indo para o enterro da mãe. O irmão e a irmã estavam indo para o enterro da mãe. No meio do caminho teve um acidente e morreu os dois. Falei, caraca, que lenha na família. Aí indo para o enterro da mãe e morreu o irmão no caminho, no acidente. E eu estava pedindo a Deus para espalhar os anjos dele nessas ruas, nessas rodovias, entendeu? Para guardar essas pessoas, pessoal caminhoneiro, pessoal que precisa trabalhar, e a gente tem que orar. Aí você, mas eu nem carro não tem, vou orar por quê? Mas você não pega o ônibus para ir no seu trabalho, não? Ué, você vai de quê? Você não vai andando. A maioria das pessoas vai de ônibus, entendeu? Eu vou a pé, mas mesmo a pé você tem que orar. Eu lembro há muitos anos atrás, ali na Luz de Lema, não sei se meu pai lembra disso. Tu lembra, pai? Um homem que era vendedor de cloro, que ele estava passando ali numa calçada, perto do Maringá, que o carro pegou ele lá. Caraca, até as tripas do cara no chão. Pegou o cara na calçada. O cara andando, vendendo clorozinho dele na calçada. O carro pegou ele, estalou contra o poste, não foi? Tinha um poste lá, eu fui, mas eu não aguentei ver não, porque descastripa, estava lá, nem vi. O cara estava andando a pé na calçada. Então você de carro, você a pé, de bicicleta, nós precisamos da proteção de Deus, irmão. Quando sai de casa, você ora, eu oro. Quando eu vou de Uber, eu oro, quando eu vou a pé, eu oro, quando eu vou de carro, do jeito que eu for, eu oro. Senhor, guarda a gente na ida, na volta. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Guarda a nossa família. Eu todo dia oro. Senhor, manda um anjo lá na casa do fulano, na casa do ciclano, guarda meu filho, guarda minha filha. Você está entendendo? Porque você não sabe a importância que tem a proteção de Deus. Então, tem gente que não gosta de orar. Você tem que orar quando você sai de casa. Porque não é você, não. É os outros também, entendeu? Orar pelos bairros. Então, eu estava fazendo uma oração pelos trânsitos. Eu vi aquele acidente lá, falei, poxa, tanta gente morrendo. Já viu quantas vezes a pessoa estava morrendo de negócio de trânsito, de acidente de trânsito? Tem que orar, gente. Tem que orar para Deus botar os anjos dele aí, guardar, proteger. Glória a Deus. E orar por tudo, pela prosperidade, pela família. Não podemos deixar de orar. Vamos dar uma olhadinha aqui, lá no livro de Atos. Lá no livro de Atos. Às vezes
você pensa que aquele parente seu não tem mais jeito, que aquela pessoa não muda mais, você está pensando errado. Que aquela pessoa não muda mais. Olha o que você tem que fazer, não é nada disso. Muda sim, se você orar, muda. Você não pode olhar para a pessoa como se a pessoa não tivesse mais jeito, seu filho, sua filha, seu casamento. Você tem que orar a Deus e confiar em Deus. E aos pouquinhos Deus vai fazendo a obra, aquela pessoa vai mudando, ou até você mesmo. Tem gente que quer mudar, mas não ora por ela mesmo. Não, você tem que orar. Aquilo que você está vendo que não é legal, não é de Deus, você está vendo que não está agradando a Deus, você tem que pedir a Deus para tirar de você. Amém? Glória a Deus. Lá no Atos 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tinha uma pessoa que estava presa. Olha como é que fez para poder libertar. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. A gente tem que orar. Nunca deixa de orar. Às vezes tem gente que fica o dia todo ou a noite toda em casa e não tira. Não estou falando que você não pode brincar, não pode ver uma televisão. Pode. Mas por que você não tira um tempinho para orar? Às vezes de madrugada. Você perde o sono de madrugada, senta um pouquinho lá na sua cama, quando você estiver, aproveita e já ora. E Deus, Ele não ouve a oração egoísta, sabia? Sabe qual é a oração egoísta? Você ora só por você e pela sua família. Mas, irmão, não é só você e sua família. Deus mandou orar por todos. Todos os homens, que é a vontade de Deus que todos se salvem. É aqueles que estão nos presídios, presos. Pastor, mas aqueles que estão no presídio não vale nada. Irmão, como não? Você sabia que um dos maiores profetas da Bíblia, Moisés, ele lá no passado ele matou um homem? Quem sabia disso? Vocês ouviram falar de Moisés, né? Moisés é o que Deus usou para abrir o mar vermelho. Mas lá atrás ele matou um homem. Só que Jesus, Deus, libertou Moisés. E Moisés foi um homem muito usado por Deus. Tu já pensou? Fala a verdade. Humanamente falando, né? Se tem uma empresa, alguma coisa assim, vai contratar o cara. Sabe que o cara já matou alguém lá atrás. Tu acha que ela vai contratar? Olha como é que o ser humano, eles são muito diferentes de Deus. O ser humano não vai que esse cara me mata aí. Mas Deus chamou Moisés, que já tinha matado o homem lá atrás, e Deus fez a obra de Moisés, e Moisés foi um grande profeta. O Moisés chegou a ver Deus de costas, o único homem que viu Deus de costas. Então Moisés não mudou, pessoal? Sim ou não? Então por que aquele parente, aquela pessoa não pode mudar? Pode sim, gente. Só não muda se você não orar. Mas se você orar, muda. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, Atos 12, versículo 1. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que os guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Não é isso? Pedro, porém, era guardado na prisão
Agora preste bem atenção, pessoal. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O Pedro estava preso. Mandaram prender, está 4 quartetos de soldados. Mas a igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja fazia contínua oração dele a Deus. Às vezes a pessoa não está presa numa cadeia, mas está presa num vício, está presa numa mentira, está preso num ódio, está preso numa prostituição, está preso numa doença, numa depressão. E às vezes até a pessoa está presa que ela não consegue ir numa igreja, ela não consegue ouvir a palavra, você tem que orar pela pessoa. A igreja fazia contínua oração, a igreja não parava de orar. E quem é a igreja? A igreja somos nós, pessoal. Então você não pode parar de orar. Tem um problema lá no teu trabalho, pastor, aquilo aí todo dia me incomoda. Todo dia você ora, você vai vencer o problema. Daqui a pouco as coisas começam a mudar. Glória a Deus. Sim ou não? Não podemos, até por você mesmo. Eu, quando estava presa nos vícios, eu orava muito por mim. Eu ia na igreja, eu pedia a Deus, Senhor, me liberta disso, tira isso, tira aquilo. Deus foi tirando. Glória a Deus. Então a igreja fazia contínua oração por Pedro. Não parava de orar. Entendeu? A igreja não parava de orar. Aí o que aconteceu? A igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. É isso? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, ele não sabia que era real, estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E considerando ele nisso, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Então vamos dar uma paradinha para você entender. Quando ele chegou lá, o que ele encontrou o pessoal fazendo? Orando, pessoal. Gente, nunca deixe de orar pela sua família, pela sua vida, pela sua saúde. Não faça isso. Quanto mais você conversar com Deus, quanto mais você abrir o seu coração para Deus, mais Ele pode te ajudar. E nunca olha para o seu parente, para aquela pessoa, seja quem for, pensando que a pessoa não tem jeito. Não tem jeito. Quantas pessoas na Bíblia mudou, pessoal? Aqui você entendeu como é que faz para libertar, não entendeu? Agora vamos ver o exemplo de uma pessoa que mudou muito. No Atos, ainda Atos dos Apóstolos, deixa eu ver.
É Atos 9, pessoal. Acharam aí? Atos 9. Atos 9, versículo 1. Ele está falando assim, a conversão de Saulo no caminho de Damasco, não é isso? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu o sumo sacerdote. O Saulo, ele tinha ódio dos discípulos. Ele queria matar, ele queria destruir os discípulos. Você imagina como é que era o Saulo. O negócio dele era prender, era chutar. O Saulo era agressivo, pessoal. Sim ou não? Ele foi lá procurar cartas para que pudesse prender, destruir os cristãos. Paulo. Aí o que aconteceu? E pediu-me carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que é homem, que é mulher, conduzisse presa a Jerusalém. E indo no caminho, que chegando perto de Damasco, aconteceu que chegando perto de Damasco, olha o que aconteceu com ele, ó. Subitamente cercou o resplendor de luz do céu. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Lembra que eu falei da oração? A importância da oração? O Saulo perseguia quem? A igreja, discípulos. E Jesus, o que Jesus ensinou os discípulos a fazer quando alguém persegue eles? Está lá no livro de Lucas 6, né? 27. A vós que ouve, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem àqueles que fazem mal e orai pelos que te perseguem. Eu acredito que a igreja orava por Saulo, porque o Saulo perseguia eles. Sim ou não? Deus me ensinou os discípulos a orar por aqueles que perseguem, e Saulo perseguia eles. Então eu acredito que a igreja orava por Saulo. Senhor, converte aquele homem, tira aquele ódio do coração dele que está querendo matar a gente, sim ou não? E Deus ouviu a oração da igreja, assim como ouviu com Pedro, ouviu a oração de Saulo. Aí o que aconteceu? Oi, meu amor, Deus abençoe, Carla Bianca. Um abraço aí para você, para o André, para a sua mãe, para a turma toda, tá? Deus abençoe. Agora que ama essa passagem. Aí, ó, o que aconteceu? E caindo, ele veio resplendor de luz do céu. Que luz é essa, pessoal? Ela estava pensando que veio resplendor do céu. Olha a cara dela olhando assim. Vovó, o que aconteceu, vovó? Que eu não vou tocar isso. Então, o que acontece? Vem o resplendor de luz do céu. Que luz é essa? Essa luz é Jesus. A palavra de Deus diz que eu sou a luz do mundo. Os que me seguem não andarão em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Então, Jesus, esse resplendor de luz que apareceu para ele foi Jesus. A mesma maneira, preste atenção, a igreja fazia contínua oração por Pedro. O que apareceu lá para livrar ele? Um anjo. E Saulo, eu acredito que orava por ele. O que apareceu para livrar ele? Jesus. Quando você ora, Deus vai enviar um anjo, vai enviar o Espírito Santo para libertar aquela pessoa, pessoal. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Deus tem compromisso com o que ele fala. Sim ou não? Então ele está dizendo aqui, ó. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitar
contra milhões. Ele fala, eu sou Jesus, eu sou aquele que você persegue. Dura para ti, Saulo, recalcitar contra milhões. Era teimar, né? E ele disse, ó, e ele tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? Gente, só a presença de Jesus ali, o encontro do Saulo com Jesus, já foi suficiente para balançar o Saulo. O Saulo já, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Já houve uma mudança logo de cara. Quando você ora, que Jesus vai ao encontro daquele parente seu, daquela pessoa que você está orando, a pessoa muda, gente. Quando Jesus foi ao encontro do endemoniado gadareno, o que aconteceu? O homem tinha uma legião de espírito nele, mas o que aconteceu com ele? Ninguém podia amansar aquele homem, ninguém. Nada podia amansar ele. Mas quando ele encontrou com Jesus, o homem mudou, gente. O homem estava lá sentado, calminho, tranquilo. Sim ou não? Só em ele encontrar Jesus, ele já mudou. Olha o que ele disse. Senhor, que queres que faça? Ele disse, o Senhor, levanta, entra na cidade e lá te será dito que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não viram nada. E Saulo se levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, conduzido a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está fazendo o quê? Estava orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha-se a mão, para que tornasse a ver. Agora olha o julgamento do ser humano, preste atenção, por isso que eu estou falando, você nunca deve achar que a pessoa não tem mais jeito. E respondeu Ananias, Senhor, muito ouvi acerca desse homem. Quantos males que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quando a pessoa fala, mas aquilo ali, aquilo não vale nada. Aquilo é um cachaceiro, aquilo é uma alcoólatra, aquilo é ladrão, assassino, já matou 10. Logo aquilo ali, você está mandando aí pregar para ele, mandar pregar para ela. Mas, gente, Deus, ele veio para aqueles que estão perdidos. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos, ele veio buscar aquele que havia se perdido. Sim ou não? Aquela mulher lá pega no ato de adultério, ela é considerada uma prostituta. Jesus não restaurou aquela mulher? Não restaurou lá o Zaqueu, que todo mundo chamava de ladrão, que não valia nada? Sim ou não? E esse homem aqui, o Ananias falou, ih, Senhor, mais ou menos assim, o senhor não sabe quem é esse cara, não vale nada. Ele vive aí atrás da gente querendo matar, se o senhor soubesse quem é a peça. Tu acha que Jesus já não sabia quem era ele? Quando Jesus escolhe alguém, Jesus já não sabe quem é a pessoa. Sim ou não? Então ele está falando aqui. E outra coisa, pessoal, isso aqui até traz uma meditação. Que a gente não deve julgar ninguém, pessoal. Entendeu? O cara não vale nada, o cara xinga, o cara bebe, o cara mata. A gente não deve julgar, sabe por quê? Hoje a gente estamos aqui libertos, mas um dia a gente também praticamos coisas erradas. E Jesus, ele não desistiu de mim e de você.
Ele te ajudou, te libertou, sim ou não? Hã? Então, hoje que nós estamos libertos, não é para julgar os outros, é para orar. Para que Jesus venha libertar aquela pessoa também. Glória a Deus? Sim ou não? E ele diz assim, eis que aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha, eu já sei quem é ele. Não sabe nada disso. Eu escolhi ele. Ele para mim é um vaso escolhido. É mais ou menos assim. O que o mundo acha que não presta, vai jogar fora, que aquilo não vale nada, Deus pode restaurar. Ele escolhe e transforma num novo vaso. Glória a Deus. Por isso que a gente não pode olhar aquilo ali e achar, aquilo não tem jeito. A gente não pode achar isso. Se Deus escolheu, ele vai moldar, ele vai mudar. Glória a Deus. E os reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, agora não era mais qualquer um, era quem? Irmão Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou. Me enviou para que tornes a vez e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhes caiu dos olhos como de escamas e recuperou sua vista. E levantou-se e foi o que, pessoal? Batizado. Agora presta bem atenção. Esse homem, que todo mundo pensava que não valia nada, que não tinha mais jeito, que não sei o quê, olha que esse homem, presta bem atenção. Olha o que Deus fez com ele. Gente, isso é muito sério. E isso que eu estou falando é também a sua família. Vai ser uma pessoa da sua família, pastor, tem uma pessoa da minha família que só Deus. Eu acho que aquele ali não tem mais jeito. A pessoa faz coisa terrível. Irmão, tem jeito sim. Se você orar, a pessoa muda. Você e seu marido, sua esposa, se você orar, muda. Glória a Deus. 9:11. Acharam aí? Só não pode ter preguiça de orar, tem que orar mesmo. Todo dia orar. Glória a Deus. Mas eu já orei mês passado, mas não é assim não. Oração, a Cassiane disse assim, oração é alimento. Já ouviu essa palavra, esse louvor? Oração é um alimento. É como se fosse, todo dia você não come? Todo dia você tem que orar, pessoal. Não pode sair de casa sem orar, de qualquer maneira, tem que estar sempre orando. Lá no Atos 19, lá no 11, né? Lembra daquele Saulo terrível, que todo mundo tinha medo dele, que era terrível? Olha só, lá no 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, pastora, mas aí já é outra pessoa, não é? O Saulo é o Paulo. Glória a Deus. Esse Paulo é o mesmo Saulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo os enfermos, as enfermidades fugiam deles, espíritos malignos saíam. Glória a Deus. O mesmo homem que perseguia tanto a igreja, que vai ver que as pessoas olhavam, que achavam que não tinha mais jeito, foi um grande instrumento na mão de Deus. Às vezes até um parente seu,
você, mas aquilo ali, vou orar, mas aquilo ali não tem jeito, aquilo é terrível. Mas um dia ainda vai ser um grande instrumento usado na mão de Deus. Se você tiver paciência de orar pela pessoa, se você não desistir dela, ou até você mesmo, você não desistir de você. Eu, antes de eu começar a pregar o Evangelho, eu fiquei 5 anos ouvindo a palavra, orando por mim, pedindo a Deus para me mudar, para tirar aqueles vícios de mim. Se eu não tivesse tido paciência de ir para a igreja, de ouvir a palavra, de orar, pedir força a Deus, hoje eu não estaria aqui. Eu podia ter desistido. Não, vou embora, não tem jeito não. Eu não tenho jeito não, eu ia ficar lá, talvez eu só até morrer. Glória a Deus, então não desista de orar, seja pelo seu casamento, seja pela sua família, seja pela sua prosperidade e por todos, não é só por você não, lembre de orar por todos. Aquela pessoa que está lá na calçada, caída, aquele que está nesse frio aí lá na rua, não tem casa para morar, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão hospitalizados lá em fase terminal, aqueles que estão desenganados pelos médicos, tem que orar, pessoal. Glória a Deus. Pela aquela pessoa que vai chegar em casa, ou já chegou em casa, não tem nada para comer. Aí você vai chegar em casa e tem uma cobertinha. Pastor, mas só tem fritada, mas você tem. E a pessoa que não tem nada para comer. É triste, uma pessoa com fome, não tem nada, não tem ninguém que dê nada a ele, a ela. Entendeu? Ou aquela pessoa que só vive com dor. É dia e noite, dia e noite. Eu orei por uma pessoa que é uma criança. Até hoje eu oro por ela. Eu não sei quem me pediu oração por essa criança. Eu queria até lembrar quem foi, que é para me perguntar como é que está essa criança. Que eu oro por ela até hoje. Essa criança, ela estava com um espírito de enfermidade, que ela sentia dor nos ossos, nos nervos, o tempo todo. Nem morfina passava dor. Nem morfina. Era o tempo todo gritando com dor, com dor, com dor, com dor. Você imagina a tristeza dos pais ver um filho desse jeito, uma filha. Porque dói mais no pai e na mãe do que, né? É triste. Glória a Deus. Então, o que aí, pastor, mas o que eu posso fazer para ajudar? A sua oração. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito aos seus efeitos. Glória a Deus, sua oração pode salvar uma vida. Ou muitas vidas. Amém? E você sabia que a palavra de Deus diz que quem resgata, não é só um pecador que seja. Se você orar para uma pessoa, a pessoa se converter, voltar para o caminho de Deus, ou você orou e a pessoa não conhecia Jesus e veio para a presença de Deus, ou foi curada, para você apaga multidões de pecados, porque você ganhou uma alma para Deus. Glória a Deus. Você pode até ter pecado muito, mas Deus vai te olhar com carinho, porque você teve amor próximo, você lutou pelaquela alma. Glória a Deus. Amém? Entenderam, pessoal, direitinho? Então vamos orar, então. Não falar em oração, vamos orar. Só um minutinho que eu já volto, tá? Natasha.
gostosinha essa fase das brincadeiras, né? Ai, eu me lembro tanto da Yasmin. Gente, a Yasmin, todo dia o pai dela chegava cansado lá de Saracuruna, gente. Tinha que brincar pelo menos meia hora com a Yasmin, né, Ana? E bonequinha, coisinha, princesa. Pequenininha, viu? Aí o pai dela, vamos marcar horário. Papai tá cansado, aí botava lá no celular para despertar e brincando. E quando despertava? Ah, no meio da brincadeira, eu não queria parar. Era, gente, mas brincava muito. Aí quando ela tava com sono, ele ia pro meu colo para dormir. A brincadeira era com ele, a bagunça era com ele, para dormir era comigo. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal? Vai lá, Maria. Vai lá, Maria. Cuidado com a escada, tá? Pai, eu, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus. E agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra. Oh Deus, pedindo a ti, o Senhor, que o Senhor sempre faz isso, mas que o Senhor sempre, Pai, oh Deus, dê força para orar, que o Senhor tem feito coisas maravilhosas e vai continuar fazendo. E através das nossas orações, o Senhor possa alcançar, Pai, a vida daquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas, ó Deus, que estão passando por séries de problemas, às vezes no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Ah, Pai, aquelas pessoas que estão desempregados, endividados, outros que estão nas cadeias, nas ruas, nas cracolândias. Pai, mas é tanta gente precisando. Que o Senhor venha alcançar todos os homens, as mulheres, crianças, jovens, todas as pessoas, Pai. E também a nossa família. Às vezes tem um parente que essa pessoa pensa que não vai mudar mais. Vai sim, Senhor. Tira o parente dessa pessoa daquele vício. Oh, Deus, do ódio, da mágoa, seja lá o que for. Faz um trabalho, uma mudança no coração, Pai. Do marido, da esposa, da família. E, Pai, o Senhor, em nome de Jesus, também passa com o teu poder, que o Senhor já deu saúde a todas as pessoas. E, Pai, por suas feridas, todos nós já fomos sarados e curados. Eu, em nome de Jesus, eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia agora da saúde, do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família. Leva todo mal e não volte mais em nome de Jesus. Oh, Pai, eu estou abençoando a vida de cada pessoa. Peço que o Senhor transforme aquele líquido no teu sangue. E que todo o coração contaminado ali aconteça conforme essas pessoas estão pedindo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus. E muda toda a história. Também peço que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que pertencem ao Senhor. E como foi a sua promessa que o Senhor fez, né? Os que me honram, honrarei. Honra, Pai, cada pessoa. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, deseja aí uma boa noite, seus irmãos. E pode colocar o coraçãozinho ali. Os que estão em casa também, todos sejam abençoados. Para cá, olhando, todo mundo aí. E, em nome de Jesus, até amanhã, às 3, às 15 horas, na UEM Rádio PEC. Glória a Deus. E, gente, sexta-feira ainda é o jejum das famílias, pessoal. Ainda não foi, não completou. É o quarto dia, né? É a quarta sexta-feira que a gente está fazendo. Sexta-feira de jejum pela libertação da família. Glória a Deus, de todas as famílias. E graças a Deus. Vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Rapaz, boa noite.
Deus abençoe. Acabou, meu filho. Ué,